Bom dia, pessoal. Bom dia. Boa sexta para vocês. Estamos aqui no último dia dessa temporada. Passa tão rapidinho. Como o Will falou ontem, né? A gente já fica com saudade porque a gente vai se apegando ao orador, ao pessoal que participa, e tem sido uma bênção. E para. Peraí, pessoal, para eu desligar aqui. Para a gente começar hoje, eu gostaria de fazer uma oração. Na verdade, eu gostaria de perguntar se a Thelma poderia fazer oração conosco. Thelma, você está disponível? Bom dia, posso sim fazer oração. Obrigada. Oremos, queridos. Santo e bom Deus, queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui entre amigos, irmãos. Ó Pai de amor, hoje é o nosso último dia com o pastor Mateus. Nós queremos agradecer, Senhor, essa oportunidade que tivemos durante toda essa semana, que o Senhor possa continuar abençoando o pastor, o seu ministério, a vida dele, sua família. Ó Pai Santo, também queremos pedir para cada um que está aqui presente, que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso dia, nos ajude a nos prepararmos para o Santo Sábado e também que o Senhor abençoe esse momento, Senhor, que temos aqui, que o Senhor nos ajude a compreender a mensagem de hoje. Pedimos isso, sabendo que somos falhos e não merecemos nada de Ti, mas nós já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Thelma. Bom, nós vamos agora cantar o hino que nós cantamos durante toda a semana, o hino Quase no Lar. E essa tem que ser a nossa esperança, né? O nosso objetivo diário é pensar que a gente está quase no lar e que a gente tem que viver essa espera de forma digna de quem está aí realmente esperando ativamente Jesus voltar. Então vamos cantar nesse momento. No arraial dos santos, ouvem-se muitas vozes, estão felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o tom da canção. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas funções celestiais. Jesus está voltando, vamos falar a todos, enfim está chegando, a
Pessoal, peço desculpas aí, que acho que o som hoje não ficou 100%, né? A letra estava meio descompassada aí do áudio, mas acho que dava para a gente já cantar, porque cantamos a semana toda, né? Bom, vou chamar aqui então o Pastor Mateus. Pastor, muito obrigada. Foi assim uma alegria ter você aqui com a gente. Estou muito grata por você ter aceitado o nosso convite, esse convite meio maluco, né, de estar num pequeno grupo de manhãzinha, assim, pessoas de vários lugares, mas para nós foi uma alegria, uma bênção, a gente tem certeza, assim, que Deus te inspirou para trazer essa mensagem para nós, né, foi uma mensagem vinda de Deus mesmo para nós, e que Deus te use mais uma vez nesse dia, tá bom? Com você a palavra. Muito bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os amigos aí, né, que estão conosco durante toda essa semana. Com certeza, para nós, foi uma bênção, né, que estamos ouvindo a palavra de Deus todas as manhãs, então isso é bênção para a nossa vida, né? Mesmo que seja eu que tenha trazido a mensagem, essas mensagens também falam comigo, né? Também impactam o meu coração. E para mim foi um prazer estar aqui com vocês, tá joia? Foi uma semana abençoada. Eu tinha até comentado com a Cláudia, né? Não sabia se ia dar certo, porque a gente está no processo de viagem para poder tirar visto e tal. Literalmente, o tema dessa semana é o que resume minha vida, né? Minha vida é uma viagem. Mas é uma alegria poder compartilhar essa mensagem com vocês. Eu vou logo depois aqui, né, me despedir do grupo. A gente tem tantos grupos aqui, né? E eu falei que eu ia ficar durante só essa semana, mas eu gostaria que vocês ficassem com o meu contato. Sempre que quiser tirar uma dúvida, né? Sempre que quiser mandar um oi, estiver lá na Europa, ei, pastor, como é que você tá? Estamos por aqui. Então vai ser um prazer a gente combinar alguma coisa, tá? Então pode ficarem aí com o meu contato. Se a Cláudia quiser depois disponibilizar para vocês, tá, Cláudia? Fica à vontade para isso, tá bom? Nós chegamos então, amigos, ao nosso último tema dessa semana, né? Foi uma viagem para vários países que nós fizemos aqui. E hoje, então, chegamos, amigos, à nossa última estação, hein? Chegamos à nossa última estação. Eu queria rapidamente aqui fazer uma recapitulação com vocês, né? Ontem, como eu disse que a gente teve que cortar ali alguns temas, né? Ontem nós falaríamos sobre a Itália, se tivesse um dia a mais. Mas eu trouxe aqui um pouquinho para a gente recapitular. Então, o primeiro dia. A primeira viagem, né, foi do Brasil para Inglaterra. Eu mostrei para vocês alguns lugares muito bonitos, né? Isso aqui é a visão aérea de Londres. Aqui é a Torre do Big Ben, né? Nesse centro administrativo aqui de Londres. Então é aqui onde tem o relógio, né? A Inglaterra é conhecida pela sua pontualidade. Então eles têm um relógio ali como um símbolo dessa representação deles, da pontualidade, o ônibus que a gente comentou, né? Então, um lugar assim, bem agradável, né? É um centro bem populoso. Diga-se de passagem, o trânsito lá é tão doido quanto o de São Paulo, né? Quem é de São Paulo, capital aí, é mesmo nível, tá, gente? Mas é muito bom. A Torre Tower Bridge, né? Aqui a torre ela abre aqui no meio para que as grandes embarcações elas possam passar, olha. Então, se você olhando assim, você não vê como que as embarcações podem passar, mas navios da altura dessa ponte aqui, olha, eles passam aqui porque essa ponte ela abre, Tower Bridge. Esse é o London Eye. Eu não cheguei a comentar detalhes com vocês, mas tinha uma foto na primeira viagem que eu mostrei para vocês, eu não dentro, né, mas de frente para o London Eye. Se vocês repararem, gente, não é só uma questão de ângulo, mas ele chega a ser mais alto que alguns prédios.
E ele tem justamente esse nome, né? Olho de Londres, traduzindo para o português, porque estando lá em cima nessa cabine, você consegue ter uma visão aérea da cidade de Londres. Essa cabine aqui não é individual, tá? Se você reparar aqui, ela é o tamanho quase de duas janelas juntas aqui, ó. É uma cabine que comporta ali, se eu não me engano, umas 10 pessoas. Então é bem, bem alto, né? Bem grande. Um ônibus circular, né, lá em Londres. Em seguida, nós viajamos juntos para a Bélgica, carimbamos ali o nosso passaporte, né? A gente viu o Rio Digiver, que eu falei para vocês que também é um meio de transporte, além dos meios de transporte tradicionais na cidade. Então, praticamente, a cidade vive do turismo, utilizando passeios nesse barco, mas também da culinária. Lembra que eu falei do chocolate belga para vocês, né? Que é uma delícia. Esse aqui é um dos cartões postais da cidade onde eu fui, cidade de Bruges. Eu até te mostrei para vocês uma foto aqui em frente, né? O lago, ele costuma às vezes estar tão calmo que toda essa imagem que vocês estão vendo aqui em cima, ela fica espelhada aqui embaixo. Vocês conseguem ver um pouquinho aqui nessa foto, mas está meio borrado o rio que nesse dia estava com um pouco de movimento. Mas geralmente o rio é tão calmo que fica um espelhamento quase que perfeito, né? E a cidade investe então em iluminações aqui para se tornar um dos cartões postais. E esse nome aqui, gente, eu não me arrisco a dizer, é um nome bem, bem difícil, né? Mostrei para vocês aqui essa festividade que eles têm em Bruxelas, uma cidade também dentro da Bélgica. Bruxelas, eles fazem esse tapete de flores, mostrei para vocês, né? 600 mil begônias. Então, aqueles que perderam em outros dias, tá tendo a oportunidade de rever algumas imagens. Olha, isso aqui é uma pessoa em pé, ó. Não sei se você consegue ver aqui, mas é uma pessoa em pé e o tamanho do tapete, né? Um tapete, assim, realmente muito grande, feita com 600 mil mudas de begônias. Logo em seguida, a gente mostrei para vocês esse castelo, né? Castelo de Gravesend, que ainda hoje está nativa, não só para o turismo. Viajamos depois para a Letônia. A Letônia foi um dos países que ainda não tive oportunidade de falar durante essa semana, né? A gente teve que cortar alguns temas aqui, mas foi uma passagem curta, né? Mas não menos bonita do que os outros lugares. É a cidade de Riga. É uma cidade muito bonita, né? Esse rio, durante o inverno, ele congela assim completamente, a ponto das pessoas andarem aqui em cima, atravessarem. Então, uma cidade muito bonita. Olha só, parece que eu estou olhando aqui para o Brasil, né? O centro do Rio de Janeiro nos anos 90. É literalmente o que parece, mas é a visão atual dos dias de hoje mesmo lá na região de Riga, nesse centro de lá. Eles mantêm, eles preservam muito esses centros, esses comércios, né? Aqui tem uma fonte muito bonita também na Praça Central, que seria uma mãe, né, com seus filhos carregando água. Então, a Letônia, durante muitos anos, gente, ela foi oprimida pelo governo russo, né? A Rússia dominava a Letônia. Então, até tem na cidade aqui, olha só, um memorial de quando a Letônia ela conseguiu sua independência. E toda essa coisa que vocês estão vendo aqui, olha, é um memorial feito em mármore. Então foi um trabalho mesmo fazer isso daqui. E aqui em cima tem como se fosse uma estátua da Liberdade carregando uma estrela. E aqui tem o nome de alguns soldados, né, que lutaram durante essa guerra de independência. Para que não houvesse vandalização desse monumento, eles sempre deixam ali soldados
Olha que interessante, né? Um frio danado, né? Nevando, mas os soldados ali de pé, de prontidão, com armas, né? Antes não tinham, antigamente não tinha, mas eles decidiram colocar. Algumas pessoas que não aceitaram muito bem essa liberdade, né? Por incrível que pareça, tem gente que, algumas pessoas que não aceitaram, preferiam que a Rússia mandasse neles, tentaram vandalizar esse monumento, mas soldados então ficam de prontidão ali. É uma linda igreja que foi construída na cidade de Riga, na Letônia, sob o domínio russo. Olha só, essa igreja tem também a cúpula de ouro, né? Então é comum a gente ver isso, é só no Brasil mesmo, gente, que ter coisas de ouro em lugar público que não dão certo. Logo em seguida eu falei para vocês que peguei um trem em direção à Rússia, olha só. Olha só que linda, amigos, isso daqui, né? Esse aqui fica dentro do Kremlin. O que é o Kremlin, né? É o centro administrativo e religioso da Rússia. É aí dentro, é um lugar assim, como se fosse uma cidade mesmo, né? Uma mini cidade cercada por muros, com vigilância e tal. É aqui que fica o Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia, né? É aqui mais uma visão aqui do Kremlin com o rio Volga, é um rio também muito importante ali para a cidade, para a capital, em Moscou. Catedral Cristo Salvador, uma catedral também da Rússia, né? A Rússia é um país muito católico. Às vezes a gente ouve histórias, né? Eu já disse para vocês aqui, mas só lembrando, histórias de perseguições, missionários, né, sendo mortos e tal, enfim. Mas isso não acontece em toda a Rússia. Os estados são independentes, então tem estados que perseguem, tem estados que não perseguem. Mas aqui na capital é aberto, né, com restrições, você ter religião, você pregar, mas com restrições. Eu não posso abordar pessoas na rua, fazer proselitismo, isso não é permitido, tá? Mas é bem interessante a gente ver igrejas assim de muitos, mas muitos anos atrás, bem preservadas. Eu não sei exatamente a idade dessas igrejas, mas eu me arrisco a dizer aí, tá? Tranquilamente, considerando aquela história que eu contei para vocês, Ivan IV, né, aquele rei terrível, o czar russo. Essa história, ele viveu no ano 1500 e alguma coisa depois de Cristo. Então, se a gente for considerar isso aí, ó, pelo menos aí uns 500 anos atrás. Então, é bem interessante. Isso daqui foi uma das coisas que me chamou mais a atenção. Isso aqui, gente, é um shopping. Olha que coisa interessante, né? Isso daqui é um shopping. Como é tão frio ali na Rússia, ao invés de eles construírem um shopping para cima, construíram um shopping para baixo. Olha que interessante, né? Acho que, calma aí, ó, isso, sim, aqui, ó. Construíram um shopping para baixo. Então, o shopping é subterrâneo. Olha que interessante, né? Você coloca ali, né? Você entra no shopping e quando você vai colocar ali no elevador, não é primeiro, segundo andar, é o andar menos um, andar menos dois, andar menos três. Interessante isso, né? Eu achei bem interessante. Então, aqui, ó, andar subterrâneo, né? Mostrei para vocês a Catedral de São Basílio, né? Isso aqui não é o castelo da Disney, tá, gente? Se bem que parece, né? Isso aqui é uma igreja. Foi a igreja que eu mostrei para vocês, que aquele rei terrível mandou construir e depois matou ali os construtores. Logo em seguida, né, eu viajei para Itália. Não tive oportunidade de mostrar para vocês, né? Mas a Itália também, visitei 3 cidades ali na Itália. Cidade de Pisa, cidade de Florença e cidade de Milão. Um lugar muito bonito ali, Pisa, é onde tem aquela torre torta, né? Você já deve ter visto aí em desenhos, em filmes. Ela é literalmente torta mesmo, tá? Agora, uma pergunta. Eu não vou falar agora, tá? Mas comenta no chat aí. Você acha que essa torre
Ela foi construída torta, propositalmente, ou ela ficou torta por um erro de engenharia? E aí? Coloca no chat aí que depois, na hora da calçada, né, que é o bate-papo, eu respondo para vocês, tá bom? Então aqui, ó, a torre bem torta mesmo, olha. Olha que interessante, né? E ela é estável, né, gente? Ela não cai, então essa torre aqui, ela tá aí. Aqui existe essa ponte. Olha que interessante, né? Na Itália tem gente que mora na ponte, literalmente, né? E tem casas construídas na ponte. Então, nem todo mundo que fala assim, eu moro na ponte, é morador de rua. O pessoal da Itália aí, olha, tem gente que mora na ponte e tá bem, né? Tem uma casinha bacana. Depois, olha só, visitei a cidade de Milão. Gente, isso aqui, ó, é um shopping, tá? Olha que coisa interessante, um shopping bem diferente. Isso daqui é uma catedral, mas ela é alta, mas ela é muito alta. Vocês não têm assim noção da altura dela. Tem uma foto que eu tirei que tem pessoas e a altura das pessoas é mais ou menos a altura do cursor do computador. Não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor aqui, ó, mas é como se é a mesma altura de uma pessoa em pé nessa escala que eu estou mostrando. Então, esse é o tamanho da porta e, respectivamente, o tamanho da altura dessa igreja, né? E a Itália é conhecida pela sua culinária, né? Espaguete, nhoque, né? Lasanha, panini. O bom é que tá cedo, todo mundo já tomou café da manhã, ninguém vai ficar com fome, né? O gelato, que é um sorvete bem diferente, né? Canoli. Então, a Itália, assim, é maravilhoso, né? Esse lugar. Mas, amigos, o que é interessante é que esses países são realmente lindos, maravilhosos. São países que eu adorei conhecer e eu gostaria muito que um dia vocês também pudessem conhecer para experimentar o que eu estou falando, viver na prática. Mas todos esses países têm problemas. Esses países têm fome. Nesses países, a gente também vê guerras, pessoas ali perdendo a sua vida, né? Lutando por uma causa, tem guerras. Nesses países também, doenças assolam as pessoas, como foi o Covid aqui no Brasil. Então, mesmo com toda a beleza natural, beleza de construção, arquitetura, também tem doenças. Existe também corrupção nesses países, olha só, não é só no Brasil, né? Outros países também existe corrupção. Mortes, as pessoas também sofrem, né, com a perda de entes queridos. Por melhor que seja a qualidade de vida, tem pessoas que também morrem. Então, olha que interessante, amigos, essa frase, né? O planeta Terra, ele ainda esconde suas belezas. Quantos lugares bonitos a gente conheceu essa semana? Mas o que há de mal nele, no planeta Terra, nos faz desejar, ansiar algo além, superior a tudo aquilo que nós podemos ver ou imaginar. Mesmo com tanta beleza, parece que o nosso coração quer algo a mais, algo além, algo que a gente não consegue ver aqui. E nós vamos então hoje, né, para o nosso último destino. Será que nós vamos viajar de avião? Será que a gente vai precisar de passaporte? Será que nós vamos precisar comprar passagem? A boa notícia, amigos, é que nós não vamos de avião. A Bíblia diz que para esse destino nós vamos viajar nas nuvens dos céus. Olha que maravilhoso. Nós não vamos precisar de passaporte. Isso não vai ser necessário, porque quem vai levar a gente para essa viagem sabe tudo sobre a nossa vida. Conhece o nosso nome, sabe de todos os números que possam haver relacionados à nossa pessoa, RG, CPF, eh, conta, aposentadoria, enfim, FGTS, tudo mais. A boa notícia é que as passagens já foram compradas. Então você não precisa pagar por essas passagens, já foram compradas. E essa passagem vai sair de graça por mim, para você. Mas ela não ficou de graça. Ela está saindo de graça para nós, mas ela não ficou de graça. E não vai ser para nenhum lugar também do planeta Terra. Que lugar vai ser esse? Vai ser a Nova Jerusalém. Vai ser a Nova Jerusalém.
Amigos, eu queria estudar hoje com vocês alguns versos, né? Hoje não vai ser especificamente uma história, como a gente tem feito nos outros dias, mas alguns versos da Bíblia. Então vamos ver Apocalipse 21, 22, Isaías e João, tá bem? Eu vou abrir aqui então, vou compartilhar com vocês a tela e eu quero ver se vai aparecer aí. Vocês me mostram aí, me mandam um joinha, tá bom? Por favor, para ver se tá aparecendo. Estão conseguindo ver ou não? Sim, tá aparecendo na tela do texto bíblico? Não, pastor. Do texto bíblico não? Então, pera aí. Não. Vou sair e vou tentar abrir de novo. E agora? Ok. Então tá bem. Muito bem. Vamos lá. Se você conseguir Apocalipse aumentar 21. mais o zoom, pastor, é melhor A joia. da tela. Assim tá E melhor? sim, tá melhor. Beleza. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer uma oração então? Para a gente poder abrir a palavra de Deus e estudar? Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por essa semana. Tem sido uma semana abençoada de aprendizado da Tua palavra. Te pedimos ao Senhor que continua conosco durante nossa vida, nossos dias, até a Tua vinda, até essa viagem. Mas de uma maneira especial, Senhor Deus, abra o nosso coração e fale através do Teu Espírito Santo. Que os nossos ouvidos possam estar atentos e o nosso coração aberto para receber a Tua palavra. Nós oramos e te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, Apocalipse 21, do verso 1 ao 8, diz assim: João teve uma visão e ele escreve: Eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. O mar já não existe. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus enfeitada e preparada como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Amigos, lembra que a gente aprendeu que sempre devemos ler um texto e entender? Algumas pessoas leem isso e ficam pensando assim: será que Deus, depois que Jesus voltar, ele vai levar a gente para um outro planeta? Será que nós vamos viver numa outra estrela? A gente vive hoje no sistema solar, né? Com os planetas Marte, Vênus, Mercúrio e por aí vai, Netuno. Será que Deus vai levar a gente para um novo planeta e dentro de uma nova constelação, uma nova galáxia? A resposta é não. A Bíblia diz que ele vai recriar o nosso planeta, né? Jesus ele vai reconstruir. Vai ser como se derrubasse ali uma casa e fizesse uma nova do zero no mesmo terreno. É mais ou menos isso que João ele viu. E aqui diz que o mar sumiu, o mar já não existe em algumas versões. O que que será que significa isso, né? Aqueles que gostam de praia, né? Fica tranquilo. No céu é provável que tenha praia, mas aqui a gente está falando sobre a nova terra. E a nova terra é bem provável também que tenha praia sim. Mas por que que João escreve isso, né? A gente tem que pensar aqui na realidade de João, do apóstolo João. Onde que ele estava? Ele estava numa ilha. E se você teve a oportunidade de ir para uma ilha, você sabe que as ondas nessa ilha costumam ser um pouco agressivas, dependendo da parte da ilha. E essa ilha também, se você pesquisar depois aí no Google ou em algum site de pesquisa, ela é uma ilha pequena. Então, uma ilha pequena ali no alto mar talvez gerava ondas grandes. E isso talvez causasse um pouco de pavor, né? Um pouco de medo, um pouco de preocupação ali ao profeta João, ao discípulo João. Então ele ficava ali preso e o mar talvez era uma coisa que assustava ele. Mas também existe uma outra possibilidade, é que como João estava numa ilha afastado, o mar representava também separação dele, dos seus amigos, da sua família, dos seus queridos.
Então, por isso que João ele diz aqui que o mar, da maneira como ele conhecia, né, um lugar que causava medo, talvez, um lugar que trazia separação, isso não vai existir mais, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele vê então a cidade, né? Nós aprendemos na palavra de Deus que quando Jesus voltar, nós iremos passar com ele umas férias de 1.000 anos com ele no céu. Olha que maravilhoso, né? E poxa, 1.000 anos vai ser muito mais do que você ir para um acampamento, levar uma barraca, né? Nós vamos se estabelecer nesse lugar. Nós vamos construir moradas lá. A Bíblia diz isso para nós. E para que a gente não perca, né, a casa que a gente construiu, que a gente viveu durante 1.000 anos nesse lugar maravilhoso, Jesus ele vai trazer essa cidade preparada para nós, que já está preparada, né? E nós vamos estar morando nela. Ele vai descer com essa cidade para aqui, para a terra. E essa terra vai ser então reformada, vai ser feita uma reforma assim como nunca antes, né? E João via essa cidade linda e maravilhosa, né? E ela vinha do céu, lá de Deus, né? Enfeitada, preparada, né? Como uma noiva quando vai se encontrar com seu noivo no casamento. Linda. É assim que vai estar também a cidade. E ele ouviu uma voz do trono de Deus que dizia: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Amigos, a gente sofre muito nessa terra, né? Talvez não nós especificamente, porque talvez a gente tenha uma boa casa, talvez a gente tenha comida todos os dias no nosso prato, na nossa mesa. Talvez a nossa saúde não seja das melhores, mas talvez a gente tenha uma saúde que permite a gente ter uma vida normal. Mas tem pessoas nessa vida, amigos, nessa terra que sofrem demais, né? Por conta do pecado e não tem o que fazer. E a gente olha para toda essa situação, muitas vezes a gente pode achar injusto, né? Poxa, eu não estava lá, né, quando Adão e Eva pecaram, eu não mereço estar passando por isso, né? Amigos, a Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e foi, entre aspas, assim, uma maneira injusta para nós que vivemos hoje, assim também entrou no mundo a graça, a salvação, também merecida. E hoje podemos desfrutar dessa graça que Jesus Cristo oferece para nós. Então, amigos, esse lugar que Ele está preparando para nós vai ser um lugar, assim, de fato maravilhoso. E quando Jesus ele descer do céu pela terceira vez, né? Nós estamos aguardando a segunda vinda. Ele vai vir juntamente com os salvos, né? Se Deus quiser, e nós nos prepararmos para isso. Estaremos lá com Ele, estaremos juntos nessa cidade. E ali a Bíblia diz para nós que o próprio Deus vai morar com a gente. Então, não existe glória maior, amigos. Aqui na terra vai existir o trono de Deus. Olha que coisa fantástica, né? O trono de Deus estará aqui, em um determinado lugar, na cidade santa. Ele irá morar conosco. Então, dias de glória virão, amém? Dias de glória virão, amigos. E aqui diz: E ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, porque as coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas essas coisas. Amigos, se você chora hoje, lá no céu, melhor dizendo, na nova terra, você não irá chorar. Faço uma pergunta e já dando a resposta. Será que nós vamos chorar no céu? Sim. É possível que você não se encontre com pessoas que você achava que estariam lá no céu. E isso vai ser motivo de choro, sim. Mas também, quando você chegar no céu, tem certeza que você não vai conseguir segurar suas lágrimas de alegria, de poder abraçar Jesus, de poder conhecer um lugar
que vai ser tão maravilhoso que às vezes só de pensar nesse lugar parece uma coisa assim irreal. Nem mesmo as mentes mais brilhantes conseguiram imaginar e projetar um lugar como esse. Somente o nosso Deus. Tudo ele vai fazer novo, amigos. Se você chora hoje, na nova terra você não vai chorar mais. Não vai haver morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Agora, Apocalipse 22 diz algo para nós que também fala ao nosso coração. Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ler aqui, olha só o que a Bíblia diz para nós. O mesmo apóstolo João. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, né? Dentro da cidade que nós estaremos morando, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano. Você pensa assim, né? Nossa, muito pouco, né? 12 frutas não dá para nada, né? Se vai ter, sei lá, bilhões de pessoas, quem sabe, né? De todas as eras, todas as épocas, 12 frutas não dá nenhuma para cada um, né? Mas isso aqui, amigos, quando a gente vai para o Espírito de Profecia, lá é dito que são 12 tipos de frutas diferentes. Você já viu um pé de manga da jabuticaba também? Eu nunca vi. Mas lá são frutas que talvez a gente nunca viu, que vão ser tão saborosas e tão desconhecidas que vão dar um choque no nosso paladar. Cada ano, cada mês, olha só, essa árvore ela dá um tipo de fruta diferente, né? Agora imagina o tamanho dessa árvore. Gigante, né, amigos? Imagino que vai sustentar todas as pessoas ali, né? Vai ser maravilhoso. E as suas folhas servem para curar as nações. Eu não vou aqui, amigos, entrar em tantos detalhes, né? Esse aqui é um tema que é debatido muito, né, dentro da teologia. O que serão essas folhas, né? Se lá no céu nós não vamos sentir mais dor, o que seria curar as nações? Mas tem uma boa explicação para isso. Quando o povo de Deus estava cativo lá na Babilônia, eles escreveram ali no livro Lamentações, né? Eles não escreveram, né? Mas o profeta escreveu no livro Lamentações de Jeremias. Ele escreveu que o povo sonhava em se encontrar debaixo das figueiras, e conversar sobre as coisas boas que eles tinham, na sua cidade, a paz, e ver as crianças brincando, correndo. Então aqui tem uma vertente que pensa que as folhas dessa árvore vão servir para isso, para a gente sentar debaixo delas e conversar, né, sobre como é bom estar naquele lugar, sobre como é bom viver na paz de Deus, na paz do Senhor. Então é bem interessante, né? E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Então a terra que foi amaldiçoada 3 vezes, né? Se você se lembra da história aí, 3 vezes a terra foi amaldiçoada. Não vai haver mais essa maldição, Deus vai tirar, né? Aqueles que trabalham aí com plantações na roça, sabem que hoje é difícil você plantar, tem que se esforçar muito, arar a terra, o solo, às vezes colocar adubo, mas eu imagino, né, quão fácil era para a terra brotar. Quão rápido talvez um pé de fruta ele dava o seu fruto, né? Hoje você planta de uma muda ali pequena um pé de mexerica e vai dar mexerica somente em 2 anos, né? Não estou falando de enxerto aqui, estou falando de você plantar uma mudinha. Imagina, né? Antes da maldição, né? De Deus, quanto rapidez, né? 3 vezes mais rápido, pelo menos, e 3 vezes mais frutos, 3 vezes maior o tamanho deveria ser ali a árvore, né, que dá frutos. E lá não vai haver mais maldição nessa nova terra que Deus está preparando, né? O trono de Deus do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Eles verão o seu rosto,
Então a gente não vai se comunicar mais com Deus sem poder vê-lo. Nós vamos voltar a ser o que era antes, conversar face a face com Deus, né? E na testa terão escrito o nome de Deus. Será que vamos ter uma tatuagem na testa? Não. Aqui, amigos, provavelmente está se referindo à nossa coroa, mas mesmo que não seja coroa, quer dizer que nós vamos aceitar Deus na nossa vida para sempre, então a gente só vai fazer a vontade dele. Então, tem essa relação também aqui, né? Ali não haverá mais noite. Imagina, a gente não vai precisar dormir mais. E nem precisarão da luz de candelabros, né, luz de velas, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e eles reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz o Senhor. Eis, eu venho logo, né? Em outras palavras, eis que venho sem demora. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Como será que serão os animais nesse lugar? Olha o que a Bíblia diz, Isaías 65, verso 25. Olha que fantástico aqui. A Bíblia diz sobre como serão os animais. Olha só. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos. Os leões comerão palha como os bois. Olha, você já viu leão comendo grama? Eu nunca vi. Primeira vez vai ser lá no céu. E as cobras não vão atacar mais ninguém. E no meu santo monte não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. Amigos, que fantástico, né? Eu acho que, mesmo que eles juntassem todos os maiores produtores de cinema, todos os melhores artistas que esse mundo já conheceu, eles nunca conseguiriam pintar um quadro que chegasse perto ao que vai ser lá na nova, lá no céu, né, na nossa cidade santa e na nova terra que Deus tem preparado para mim e para você. E o último texto que eu gostaria de refletir com vocês, João capítulo 14, do verso 1 a 3, diz assim: não fiquem aflitos. Em outra versão está assim: não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado. A gente olha para o mundo hoje, né? A gente vê a maldade crescendo, a gente vê as crianças correndo risco com internet, com pedofilia, enfim, coisas terríveis. A gente olha para tudo isso, guerras aumentando, indisposição entre os países, e a gente pensa assim: onde é que esse mundo vai parar? Mas Jesus falou assim para nós: não fiquem aflitos. Não fique com o coração de vocês perturbado diante dessas notícias. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai existem muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Mas eu vou, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amigos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Nós cremos que Deus ele criou Jesus, né? Foi o agente criativo, né? Jesus, Deus, o Espírito Santo criaram a Trindade, criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. E foi uma criação bem tranquila, diga-se de passagem. No primeiro dia, Deus ele disse: haja luz e pronto, a luz surgiu. Não demorou segundos para a luz surgir. Ele voltou para o céu, só voltou aqui na terra no dia seguinte. Ele falou assim: haja firmamento, separação. Tchum, aconteceu, ele voltou. Isso foi assim todos os dias durante 6 dias na criação. Vocês acham que ele está demorando 2.000 anos para poder preparar esse lugar para mim e para você? Amigo, esse lugar já está preparado.
Por que então que ele está demorando voltar? A Bíblia fala em alguns lugares para nós que Jesus ele está no céu exercendo o juízo investigativo. O que é isso? Não é o assunto de hoje, mas eu preciso entrar nesse tema para você poder entender por que que Jesus ele está demorado na nossa visão a voltar. Quando Jesus ele aparecer aqui na Terra, ele não vai fazer uma fila de 8 bilhões de pessoas e começar a estudar o caso de cada uma delas. Olha, vem cá, o fulano de tal, você vai ser o primeiro que eu vou investigar aqui. Você fez isso, 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 isso na sua vida. Imagina o tempo, né? Nós demoraríamos ali outro milênio, talvez, se a gente fosse esperar que acontecesse um julgamento de cada uma dessas pessoas quando Jesus voltar. Mas não vai acontecer. Quando Jesus voltar, ele vai saber já exatamente quem que ele vai levar para o céu e quem que ele não vai levar. É claro que ele conhece o nosso coração. Por isso, a Bíblia diz que hoje ele está fazendo um ministério lá no santuário celestial, analisando o coração das pessoas. A Bíblia chama isso de juízo investigativo. Está investigando, analisando se a gente realmente, o nosso caráter está sendo polido para que a gente possa ir para o céu. É isso que a Bíblia diz para nós. Então, esse lugar já está preparado. Ele não está demorando para poder preparar esse lugar. Ele com certeza deve ter caprichado ali, né? Mas se ele criou o planeta Terra em 6 dias, o que que seria uma cidade para ele, né? Rapidinho ele deve ter criado isso daí. Mas ele está sondando os corações, né? É olhando para nosso coração para saber se a gente realmente está preparado para poder ir para esse lugar. E aqui diz assim, ó, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou, né? Amigos, deixa eu tirar um pouquinho aqui e colocar aqui o nosso slide de novo. Amigos, esse lugar que Jesus tem preparado para mim e para você é um lugar que excede toda imaginação. Mas ele não pode voltar se a gente não falar para as pessoas que ele está prestes a voltar. Ele não depende exclusivamente da gente para cumprir essa missão. Não depende. A Bíblia diz que se ele quiser, ele pode fazer com que até as pedras falem. E em muitos lugares, amigos, Deus ele tem feito isso. Eu tenho visto histórias de as pedras falando. Não digo uma pedra literalmente, a pessoa está andando, uma pedra fala com ela. Mas eu digo pedra, pessoas e situações onde alguém nunca tocaria nisso, Deus tem usado para poder falar. E pessoas têm ouvido falar sobre ele, sobre a volta dele. Amigos, Jesus ele não depende da gente. Essa promessa ela é incondicional. Ele diz que ele vai voltar e ele vai voltar. Queira você esteja preparado ou não. Queira você crer ou não, ele vai voltar. Em breve ele vai voltar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A volta de Jesus só vai fazer sentido se, em primeiro lugar, você se preparar para isso. Se você já viajou de avião alguma vez, quando você está entrando na sala de embarque, que é onde você vai entrar no avião, você precisa passar por um processo bem criterioso. Você já despachou suas bagagens, as bagagens que vão na parte de carga do avião, você só vai ver elas quando você chegar no destino. Mas a malinha de mão e a sua mochila, você leva com você. Eles mandam você tirar todos os objetos que você tem no seu bolso, objetos de metal, celular, passaporte, coloca numa esteira. Você coloca a sua malinha, às vezes você tem que abrir a mochila, tirar o computador, e você passa por um detector de metais e tem algumas coisas que não pode entrar. Tem gente que não se atenta para isso. E às vezes tem que jogar fora coisas que estão levando para essa viagem. Amigos, Jesus hoje ele está sondando o meu e o seu coração para saber se a gente deve ir para essa viagem. Sim ou não?
E existem algumas coisas que a gente carrega na mala do nosso caráter. Lembra que eu disse para vocês que a única coisa que nós vamos levar na nossa mala vai ser o nosso caráter? Existem algumas coisas que a gente carrega nessa mala que não vai poder entrar no céu. Não vão passar por essas portas aí que você está vendo. E lá não vai ser um detector de metais que vai indicar essas coisas, porque Jesus hoje ele está avaliando e sondando o meu e o seu coração. O que será que você carrega aí na mala do seu caráter que não vai entrar no céu e que você sabe, mas você às vezes tenta insistir com isso? O que será que tem aí na mala do seu caráter que você tem dificuldade de abrir mão, porque você às vezes está muito apegado a essas coisas? Você gosta muito daquilo. Aquilo é uma coisa que traz prazer para você, traz alegria, mas no fim das contas, você sabe que isso pode tirar a sua salvação. Amigos, eu não conheço a história de vocês. Alguns talvez sim, outros aqui não. Eu não conheço a história total de vocês. Eu não sei quais foram as lutas que vocês enfrentaram, os desafios que vocês enfrentaram na vida, ou os desafios que vocês estão enfrentando. Eu não sei o que se passa agora no coração de cada um de vocês, se é medo, se é preocupação, enfim. Mas de uma coisa eu sei. Se você hoje quer ir para esse lugar, se você hoje quer viver tudo isso que eu falei para vocês, que dá de 1000 a 0, infinitamente a zero, de todos esses lugares que eu mostrei para vocês aqui na Terra. Se você quer ir para esse lugar, hoje você precisa fazer uma análise da tua vida. Hoje você precisa olhar para dentro de você e ver o que que eu estou carregando na mala do meu caráter que não vai entrar no céu. Quando você chega nesse lugar que eu falei para você dentro de um aeroporto, eles dão a oportunidade de você descartar aquilo. Às vezes, um objeto cortante, um canivete, você tem que jogar tudo fora. Tem que jogar fora, senão você não entra. Mas lá no céu, amigo, você não vai ter essa oportunidade, não. Porque se você não sondar e não podar o seu caráter antes da volta de Jesus, infelizmente, você não vai ter oportunidade de mudar ali, de jogar isso fora em cima da hora. Por isso, amigos, é tão importante esse preparo para esse evento fantástico que vai ser a volta de Jesus. Tudo isso, os upgrades que você participa, os cultos que você vai na sua igreja, os momentos de comunhão com Deus só vai fazer sentido se você se preparar para isso, amigos, para esse dia. Eu quero orar por você nesse momento. Hoje eu delonguei um pouquinho mais nisso, mas eu precisava falar isso para vocês. Às vezes a gente vive um cristianismo muito falso. A gente vai à igreja, muitos de nós talvez aqui somos líderes na igreja. A gente às vezes faz as coisas achando que nós estamos arrasando, né? E às vezes para as pessoas nós estamos mesmo. Mas às vezes Deus ele olha para dentro do nosso interior, e ele só vê podridão. Será que é isso que ele vê no seu coração hoje? Se é isso, amigos, que Deus tenha misericórdia de você e de mim também. Mas que Deus ele possa enxergar alguém que tem lutado, se esforçado para corrigir esses defeitos de caráter enquanto ainda há tempo. E se esse é o desejo do seu coração, feche seus olhos então, que nesse momento eu quero orar por você. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por essa semana, uma semana de estudo da tua palavra, de aprendizado. Mas, seu Deus, eu te peço hoje pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, inclusive pela minha vida, Senhor. Quantas vezes, Senhor Deus, nós acariciamos pecados escondidos, nós temos defeitos de caráter que a gente acredita que nós somos assim, crescemos assim, vamos morrer assim. Mas, seu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai.
Senhor, olha para dentro de nós, nos mostre, Senhor Deus, aquilo que precisa ser mudado. Nos mostre aquilo que a gente precisa tirar da nossa mala do caráter, que não vamos levar para essa viagem, Senhor Jesus. Mostre para nós, Pai. Quando o Senhor Jesus voltar, nós queremos estar no caminho certo. Nós queremos estar preparados, Senhor Deus. Nós sabemos que não vamos ser perfeitos. Somente o Senhor Jesus é capaz de arrancar o mal de vez no nosso coração. Mas nós queremos estar, Senhor Deus, lapidando o nosso caráter, nos santificando cada dia mais, nos tornando cada dia mais próximos de Ti, mais semelhantes ao Senhor Jesus, o nosso Salvador. Pai, que tudo isso, Senhor Deus, que nós aprendemos aqui, não possa ficar só na memória, mas possa sair da memória e ir para a prática, Senhor Deus. Mude aquilo que nós somos, que nós possamos, Senhor Deus, nos preparar para esse dia. Eu entrego mais uma vez cada um de nós aqui em tuas mãos, o pastor Valmir, Claudomiro, outros amigos aqui que são líderes de igreja, pessoas que estão na ativa, aqueles talvez que estão vivendo uma vida morna, Senhor Deus, somente estão esquentando o banco da igreja, assistindo cultos, mas não faz um papel ativo, não prega o evangelho. Tu tenha misericórdia deles, Senhor Deus, mas mude e transforme, Pai. Nós nos entregamos em tuas mãos e clamamos um doce amado nome de Jesus. Amém. Amigos, que Deus possa abençoar você, tá bem? Me perdoe aí por Amém. ter passado um pouquinho do tempo, mas eu precisava, Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem para vocês hoje, tá bem? E agora, então, a gente tem nossa calçada, não é isso, Cláudio? Da gente ir para a calçada, nós vamos tirar aí nossa foto oficial da semana, vai se preparando. Peço que o pessoal não saia antes da gente tirar a foto. Vamos lá, vamos abrir a câmera quem estiver preparado. Mas dá um tempinho aí para você se ajeitar. Teve gente, pastor, que vai no salão, viu? Tem gente que faz toda aí Rapaz, uma que chique. make. E aí, podemos tirar a foto? Então vamos lá, olha lá. Damião abriu agora, mais alguém? Abra agora ou aguarde a próxima temporada. Então vamos lá. Vou tirar 3 fotos dessa vez para a gente escolher qual que fica melhor, tá bom? Então aí se prepara. Primeira, vamos lá para a segunda, 1, 2, 3 e. E a terceira. Prontinho, pessoal. Então, pastor, mais uma vez a nossa gratidão. Queria aqui agradecer mais uma vez antes da gente encerrar a gravação. E também convidar o pessoal que nos assiste pelo YouTube depois, né, para que possam participar ao vivo com a gente aqui no Zoom, que é um momento muito mais especial e também participa da Turma da Calçada, que também é especial. E tem sido uma bênção a cada temporada, então fica aqui o nosso convite para as pessoas virem participar com a gente. Agradeço também cada um que participou aqui, as pessoas novas que vieram através do Pastor Mateus. Nosso convite para que vocês permaneçam acompanhando aí as próximas temporadas do Upgrade, permaneçam no grupo do WhatsApp. O grupo ele fica silenciado, né, durante o intervalo e ele é reaberto, né, na próxima temporada. E Pastor Mateus, mais uma vez muito obrigada mesmo. Já fica aqui o meu convite adiantado para quando você estiver lá na Hungria, quiser fazer um outro upgrade direto de lá, ou quando você voltar, trazer as experiências de como foi. Eu tenho certeza que vai ser outra temporada maravilhosa e inspiradora, e que Deus continue te abençoando, seu ministério, onde você estiver, né? Nosso ministério a gente carrega, né? Não fica em um determinado lugar. Então, aonde você estiver, Deus possa te usar muito e tocar o coração das pessoas e motivar as pessoas a amarem mais Jesus. Muito obrigada, meu pastor.
Cláudia, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite. Agradeço, pastor Valmir, aí por abrir esse espaço, né? Por cada um de vocês que estiveram presentes durante essa semana. Manda abraço aqui pro Luan, que está assistindo também, né? Amigo meu aqui de Juiz de Fora, a Sara também. Descobri que eles assistiram durante a semana aí. E é um prazer aqui estar com vocês. Depois que eu voltar, acho que vai demorar um pouquinho, porque o nosso prazo ele é bem longo. A gente vai ficar, no mínimo ali uns 6 anos morando lá em missão. Vai ser mais rápido do que uma missão de curto prazo, vai demorar mais do que a missão de curto prazo, né? Mas eu estou à disposição sim, tá bom? Quando a gente estiver por lá e se vocês quiserem fazer um outro upgrade, vai ser um prazer para nós também. Muito bem, pastor. Então vamos encerrar aqui a gravação. Até a próxima temporada.